Meus irmãos, Lucas capítulo 15, por favor, abram suas Bíblias. Quero dizer da minha alegria em estar mais uma vez ocupando o púlpito da nossa igreja. É uma grande honra para mim, me sinto muito honrado. Sobre os meus ombros existe uma grande responsabilidade. Agradecer ao nosso pastor Fábio pela oportunidade. Obrigado, pastor, todos os nossos pastores. Obrigado, meus queridos irmãos. Pedir que os irmãos estejam orando pelos nossos jovens. Orando, eu sei que a igreja já ora, mas intensifiquem as orações. A batalha é grande, mas Deus já nos deu vitória. Eu creio nisso. Eu vou te dar a oportunidade de dizer amém. Deus já nos deu vitória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 15, versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, diga, ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Vamos ler agora o versículo de número 29 também, 29 desse mesmo capítulo. 29 desse mesmo capítulo já está na tela. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Amém? Tomai vossos assentos, por favor. Meus queridos irmãos, o texto em que lemos está incluído no capítulo 15, segundo escreveu Lucas. Este capítulo é na Bíblia denominado como o capítulo das coisas perdidas, pastor Vinícius. Você vai ver que existem algumas parábolas que falam de perdas que aconteceram. Na verdade, Jesus, pastor Carlos Augusto, está contando essas parábolas porque sobre os seus ombros havia uma acusação. As pessoas, Saulinho, estão olhando para Jesus e dizendo: tu não és o Cristo, tu não és o Messias, tu não és o chamado, o escolhido, aquele por quem nós esperávamos. E olha, quem diz ser o Messias, olha só com quem o Senhor está se envolvendo. Eles acusam Jesus de envolver-se com os publicanos, com os fariseus, e ainda de assentar-se e comer com todos os pecadores. Todos os pecadores. O que eles estão dizendo é o seguinte: se o Senhor, que diz ser o Messias, é inadmissível que o Senhor se relacione com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. Veja bem, meus irmãos, eu fiquei feliz, assim sempre fico quando venho à casa de Deus, não é? E ali embaixo as pessoas estão com todos os protocolos, irmã Kellen, todos os protocolos conforme orienta a vigilância sanitária de nossa cidade, pastor. Tem álcool, a igreja, as cadeiras estão com distanciamento, mas lá embaixo, embora tenha todos os protocolos, não tem nenhuma placa dizendo que os imperfeitos não podem entrar.
porque este lugar é um lugar onde os imperfeitos são bem-vindos. Aquelas pessoas que erram o alvo, que não acertam nas decisões, são bem-vindas aqui. E eu fiquei feliz por isso, sabe por quê? Porque se tem uma placa ali dizendo: imperfeitos não podem entrar, eu não poderia passar, Nicolas, nem na frente desta igreja, porque muitos são os meus erros, muitas são as minhas falhas. Então quando eles acusam a Jesus dizendo: olha, o Senhor, que é o Messias, não pode se relacionar com esse tipo de gente. Aí Jesus vai contar as parábolas, vai explicar-lhes o porquê que ele faz questão de se relacionar com os imperfeitos. Aí ele começa dizendo: porventura, se um pastor não tiver pastoreando no deserto as suas ovelhas e uma delas se perder, porventura não deixará o pastor as suas ovelhas no aprisco e sairá a buscar a ovelha que se perdeu? Aleluia! Achando a ovelha, não vai organizar uma comemoração, uma festa só porque achou, localizou, conseguiu resgatar a ovelha que se perdeu. Ele está dizendo assim: porventura não haverá regozijo, alegria, quando aquele que se perde volta para casa? E aí ele continua dizendo, diz assim: se uma mulher, estando em casa, perde sua dracma, porventura não acenderá a candeia, varrerá a casa até que encontre a dracma que se perdeu? Então o que ele está dizendo é o seguinte: ei, eu vim a este mundo para me relacionar com as pessoas que se perdem. Existe uma razão para eu estar aqui, e eu não estou aqui simples e unicamente para me encontrar com os perfeitos, com aqueles que não erram. Não, aqueles que caem precisam ter um encontro comigo. Aqueles que erram precisam me conhecer. Aleluia. Então veja bem, Muniz, veja bem, ele continua explicando por que se relaciona com os imperfeitos. Ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Um dia o mais moço dele chega para o pai e diz: pai, eu já estou cansado de ficar aqui, eu não quero mais ficar nesta casa. E quando a gente lê a parábola, pastor Carlos Augusto, a percepção que temos é que o ambiente do lar era perfeito, porque o homem era rico, tinha vários empregados. Possivelmente, o mais moço, aquele que pediu herança e queria ir embora, Luana, tivesse um empregado à sua disposição. Era só levantar a mão, Tiaguinho, era só chamar. E a pessoa se apresentava dizendo: pois não, meu, o que o senhor deseja? O ambiente era perfeito, sem falta de nada, sem escassez, pastor. Não tinha que fazer conta. Não é aquela história de chegar no supermercado com a calculadora dizendo: não, nós só temos esse limite. Lá não tinha isso, pastor. Não tinha esse problema não, Léo. Tudo tranquilo, tudo bem, mas mesmo assim, esse jovem diz: eu não quero mais ficar aqui. Ô irmãos, como dói, pastor Fábio, os senhores são pastores. Como dói quando às vezes sem razão, pastor Rodrigo, alguém chega e diz assim: pastor Fábio, eu quero ir embora. Ô irmãos, eu já ouvi relatos de pastores que passaram noites em claro, tentando entender por que as pessoas simplesmente decidem ir embora. Ei, irmãos, não tinha uma explicação lógica, não tinha uma lógica. Estava tudo perfeito, mas mesmo assim ele chega para o pai e diz: ô pai, me dá a parte que me pertence, eu quero ir embora. Segundo o costume da época, 1/3 da riqueza era dele.
Então o pai vai reunir tudo. E interessante, irmão Salatiel, é que não acontece na hora, não está pronto. Não tinha Pix. Não dava, não filho, eu vou fazer agora um Pix, você pode sair a hora que você quiser. Não, precisava de um tempo para reunir os valores. Isso significa, pastor Rodrigo, que ele teve um tempo para refletir. Teve um tempo para pensar. Mas já havia pedido e disse, eu quero ir embora. E agora o pai precisa reunir os valores, reunir a importância que lhe é devida. Passa um tempo, ele manteve-se firme na sua decisão, diz assim, eu vou embora mesmo. E aí quando ele recebe o valor que lhe é devido, a mala já está pronta, Tiaguinho. Chuta a porta, sem olhar para trás e vai embora. Sem olhar para trás, sem remorso, sem se preocupar, ele vai embora. A Bíblia vai dizer que ele vai gastar tudo, dissolutamente. Aliás, pródigo é desperdiçador. Então é isso que ele faz com maestria. Amigos comprados estão à sua volta, porque enquanto ele tem dinheiro, ele tem gente à sua volta. Enquanto banca, enquanto paga a rodada, tem gente ali. Está desperdiçando tudo. Orgias, está no cardápio, faz parte do desperdiçar essas coisas. Está desperdiçando à vontade. E é engraçado, irmãos, porque ele sai com boa parte da herança, vai para um lugar. Veja bem, gasta tudo neste lugar. E mesmo assim, o lugar onde ele está, entre aspas, investindo a sua herança, passa por uma crise. Como é que um lugar que recebe a herança de alguém entra em crise tão rápido? É que esses valores, quando são retirados, quando são afastados da bênção do Pai, eles não prosperam ninguém. Não tem a bênção de Deus sobre esses recursos, então não vai prosperar. Então veja bem, missionária Adriana, a crise chega, o dinheiro do pródigo acabou mais rápido do que a velocidade da luz. Os amigos, entre aspas, que estavam só à volta aproveitando de tudo, também foram embora. Isso é uma característica de amigo comprado. Eles não resistem às crises da nossa vida. Não resistem, eles não resistem à escassez que nós podemos passar, à falta de algumas coisas que nós temos de vez em quando. Esses amigos comprados não resistem a isso. Eles não resistem à enfermidade, não gostam de ouvir não. São bons para elogiar, mas não gostam de nos dizer a verdade. Amigos comprados são assim. E fogem, saem rapidamente quando percebem que o dinheiro acabou. É isso que está acontecendo. O dinheiro acabou, irmã Márcia, e agora estão indo embora. Aquele rapaz, com 1/3 da fortuna do pai, se vê sem nada. Saiu de lá com isso, agora se vê sem nada, irmã Helen. Está sem recurso nenhum. A fome bate. Nenhum daqueles amigos lhe oferece nada. Ninguém se prontifica e diz, ei, o dinheiro acabou, hoje eu pago. Não teve essa, pastor. Não teve não. Agora fugiram e ele se vê sozinho, sem dinheiro, longe do pai. Que a parábola, quando diz que ele foi longe de casa, ele saiu dos termos. Ele está de fato longe, em um lugar estranho e sem nada. Acontece com ele o seguinte: ele está pedindo dinheiro, está com fome. Alguém chega e diz assim, bom, dinheiro eu não te dou não. Tenho certeza que alguns aqui já fizeram isso. Quando estão lanchando,
chega alguém e diz: olha, só me dá R$2, R$3. Você já deve ter dito isso assim: ó, dinheiro eu não dou não, mas eu pago um lanche aí. E ele ouviu o seguinte: ó, dinheiro eu não te dou não, mas tem um emprego aí. E aí ele quebra também uma lei, porque naquela época, judeu não podia fazer o serviço que ele estava fazendo. Não podia fazer. Era tão desprezível a ocupação que lhes ofereceram, que tinha vaga. Veja bem, nós estamos falando de um contexto de crise, pastor Fábio. Veio uma crise na época, mas tinha vaga naquela ocupação, de tão desprezível que era. Então, ó, não tem comida, mas você pode cuidar. E aqui não é dos porcos, é do lugar onde os porcos estão. É um nível abaixo. Acima está quem cuida dos porcos. Ele está abaixo, porque ele está cuidando do lugar onde os porcos estão. Depois de desperdiçar tudo, diante desse contexto, diante do que ele está vivendo, ele agora tem algo que está batendo em seu coração. Ele cai em si. E ele diz assim, irmão Neida: lá na casa do meu pai, os trabalhadores, ele não fala de uma posição digna, não eram os copeiros, não, os gerentes, os chefes, não, os trabalhadores. Ele fala da classe mais simples de trabalhadores. Tenho que comer. Ele faz uma comparação e diz assim: bom, os empregados com a função mais simples do meu pai vivem melhor do que eu. E aí, diante dessa comparação, diz assim: tem que comer. E ele faz isso diante de um contexto terrível, porque está cuidando do lugar onde os porcos estão. Está com tanta fome que ele deseja comer o que os porcos comem. As alfarropas aqui, veja bem, não era pura e simplesmente um alimento, não. Isso servia para preparar a carne do porco. Ela ficava mais saborosa quando o porco fosse abatido. Então veja bem, ele tem fome, mas a Bíblia não diz que ele come, pastor. Ainda bem, porque quando a gente sai de casa, quebra a cara, está com muita fome, corremos o risco de comermos qualquer coisa. Isso vai servir para o nosso abate depois. Então é melhor que a gente não coma. Veja bem, irmã Esther, diz: eu tenho fome, não come. Mas ele toma com fome uma decisão, diz assim: eu vou me levantar. Você não deu um glória melhor? Que você não imaginou como é difícil fazer isso. É difícil se levantar, Tiaguinho. É muito difícil deixar coisas para trás. É muito difícil pisar no orgulho e dizer: não, eu vou voltar lá. Porque no coração ele toma a decisão assim: eu sei que eu errei. Ô irmãos, a gente é muito bom em dizer: fulano errou, a culpa é dele, ele errou nisso, naquilo outro. A gente tem uma facilidade de relacionar os erros dos outros, mas quando a gente é colocado diante do espelho, parece que nos faltam palavras. A gente não tem coragem de apontar para a gente mesmo, para a gente mesmo, e dizer: olha, eu estou errando aqui, eu tomei uma decisão errada lá atrás. É difícil, irmão. E a gente consegue, quando se fala do quesito beleza, a gente está sempre declarando: não, eu preciso perder 3 quilos. A gente sempre fala disso, não é? Não, eu preciso fazer dieta. Nós estamos num tempo em que a beleza é cultuada por aí, a gente está sempre dizendo isso. Mas quando os erros
quando as nossas falhas são mais sérias e nos confrontam de maneira mais incisiva, a gente não tem a mesma animação, não é com a mesma empolgação que a gente diz: eu errei. Não, é mais fácil dizer que precisa perder 3 quilos. Mas este homem, Suzano, está com fome, mas teve coragem de tomar uma decisão, de assim: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Aleluia, aleluia. Ei, eu não sei se tem alguém aqui que precisa tomar essa decisão, mas eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: você está recebendo força de Deus agora para se levantar e voltar para sua casa. Você vai voltar para casa. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Ei, irmãos, é difícil se levantar, porque a gente não gosta de admitir que errou. Não gosta. Quantas vezes o problema dentro de casa persiste por vários dias, porque o marido não volta atrás. O esposo não tem coragem de dizer: meu amor, eu errei. Não tem, irmão. A gente tem dificuldade, irmão, de assumir que errou. Oh, irmãos, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil quando a gente toma a decisão de se levantar e admite que errou. Quando a gente reconhece, fica tudo mais fácil, irmão. Sabe por quê, tia Marta? Quando a gente vai insistindo, mantendo de pé o orgulho e não assume, o peso só vai aumentando. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais carregar a carga, e é por isso que entram no mais profundo dos abismos, porque não admitem: errei, preciso me levantar, errei aqui, preciso corrigir. Ei, mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer o seguinte: Ele está ampliando a sua visão, tá? Eu vou falar de novo, Ele está ampliando a visão de pessoas aqui, e tem gente que não está entendendo até hoje por que errou, por que está passando por isso, por que está enfrentando essa situação. Deus vai descortinar coisas diante de você, diante dos seus olhos, e você vai entender melhor essa situação. Ei, disse assim: eu vou me levantar. Veja bem, estava com fome, com vontade de comer comida de porcos, mas quando decide se levantar, estando longe de casa, vem na hora, pastor Rodrigo, uma força. Aleluia. Na hora vem uma energia que torna possível a caminhada de volta. Ei, você está enganado quando aponta o dedo para aqueles que estão perdidos na rua, ei, no abismo profundo e escuro, e diz: esse não tem força para se levantar. Sabe o que Deus me diz agora, presbítero Jonatas? Que Ele está enchendo aqueles que estão no buraco caído de força agora, e eles vão ter coragem, vão ter força, vão ter ânimo para se levantar, pastor, e vão conseguir chegar em casa de novo. Ei, tem gente que me ouve hoje que já deu o diagnóstico para algumas pessoas e disse: esse nunca vai sair daí, não tem força para isso. Esse nunca deixará de ser um drogado, não tem força para isso.
Esse nunca vai deixar de ser um alcoólatra. Não tem força para isso. Ei, você está enganado. Rasgue esse diagnóstico hoje, porque Deus está dizendo: eu vou encher de energia, eu vou encher de energia, eu vou encher de energia, e vai sair de lá. Deus vai resgatar pessoas. Eu vou falar de novo. Deus vai resgatar pessoas que na sua ótica estavam perdidas nesta cidade. Deus vai resgatar pessoas que, se fosse por você, nunca se levantaria. Ei, Deus vai resgatar pessoas na sua família. Deus vai resgatar pessoas na sua cidade. Deus vai resgatar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô Bicas, eu fui pregar. Varre e sai, dia do evangélico, pastor, de varre e sai. Há muitos anos atrás, nós cantamos e pregamos lá, pastor Rodrigo. Quando eu fiz o apelo na praça, não veio ninguém mais, pastor Fábio. Só um homem bêbado, mal cheiroso, estava fedendo a cachaça. Eu me lembro que eu desci do palco, quando passei o microfone para o pastor que ia orar, e abracei aquele homem, pastor. Alguns anos depois, eu voltei a Varriçai, o senhor sabe que eu sempre vou lá. E uma pessoa me deu um abraço chorando, pastor Fábio. Eu não sabia quem era. Ele disse: o senhor se lembra de mim? Eu disse: não. Mas quem é o senhor? Ele disse assim. Aí ele me disse: no dia do evangélico de não sei quantos anos atrás, o senhor estava pregando naquela praça. E ele disse alguns tópicos da mensagem. Ele disse: o senhor falou isso, falou aquilo. Eu sou aquele bêbado que o senhor abraçou. Ah não, irmão, não, você está vibrando pouco. Eu estou dizendo que tinha um homem que estava fadado a morrer, porque era alcoólatra. E Deus foi lá, Eliabe, e disse: ei, toma energia, meu filho, para voltar para casa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, pare de duvidar. Deus pode fazer o extraordinário. Eu vi isso. Ei, pastor Ricardo, o senhor conhece o pastor Jorge Cabral, meu pai? Quando Fábio Silva tinha 2 anos, tia Marta, 2 anos, meu pai ia em Carabuçu, nós só não sabemos onde nós morávamos. E minha mãe, minha falecida mãe, vinha com Fábio Silva pequeno, arrastar o meu pai, que de tanto beber ficava caído como as compras na beira da estrada. Eu estou falando do meu pai. Quando minha mãe se converteu na metodista, ele disse: você não vai ficar lá. E ele entrou com o cavalo dentro da igreja. É um dos pastores que eu mais admiro na vida. É o meu pastor da vida inteira, pastor Rodrigo. Era um bêbado, mas Deus entrou lá, pastor. O homem com caráter mais puro que eu conheço, ei, foi apanhado na estrada bêbado com a compra, mas Deus chegou e fez. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está me dizendo: eu vou fazer coisas extraordinárias.
Tem alguém aqui que pode levantar a mão e adorar esse Deus que faz essas coisas? Tem. Levanta a mãozinha, meu filho, e adora, porque Ele ainda faz. Tem gente, pastor Carlos Augusto, que vão viver os últimos dias como drogados nesta cidade. Vou falar de novo. Existem pessoas, JV, que estão vivendo as últimas horas como os drogados desta cidade. Sabe por quê? Porque Deus está indo lá, está falando: o tempo chegou, meu filho. Sai dessa agora. Sai dessa vida agora. Eu vou te dar um minuto para você olhar para a sua vida agora. Porque eu estou falando de exemplos aqui, Aline, mas... Ei, meu pai, outra pessoa, ei, você que está aqui, olha um pouquinho para a sua vida. Olha só, vê se você tinha jeito, vê. Olha como era a sua situação e olha para onde Deus te tirou. Deixa eu te dizer uma coisa: se tem alguém aqui que tem a certeza de que foi resgatado pelo nosso Deus, levanta a mão para adorar Ele agora. Rabagai shemene harabagashe darayu bahaga shemene hegai shenderebaha dera habakai rebahayu ki shenderebahai abahai ge shemene ha dubaga de herabakai de hebagu shemene harabahai dubahai ge shenderebaka shenderehai dubagai shenderebahai ke shenderebahai rabahayu ge shenderebahai ke shenderebahai. O que Deus está me dizendo é que o seu vizinho tem jeito. Não tem essa história que você conhece do seu bairro, da sua rua. Não tem aquela conversa de portão, de muro, que a pessoa chega chorando e diz: aqui em casa esse menino leva tudo. Eu tenho que esconder as coisas, porque senão ele leva por causa das drogas. Ei, quantas vezes você diz: oh meu Deus, que situação difícil. Não acreditando que a mudança, não acreditando porque não agia assim. Mas o que Deus está me dizendo, tia Marta, é que o discurso vai mudar, porque a sua visão está sendo ampliada agora. Quando o testemunho vier, entenda, é Deus te dando a oportunidade de ser usado como ferramenta de transformação e de mudança. Quando chegarem dizendo: aconteceu isso, pode olhar no olho, aponta o dedo e diz: ei, o meu Deus vai mudar a vida desse rapaz. Não, você está sem coragem, irmão, está sem fé. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te chamou para ser usado como transformação, como luz neste mundo. Então quando chegar a história triste, aponta o dedo e diz: o Deus que eu sirvo muda isso, o Deus que eu sirvo transforma isso, o Deus que eu sirvo pode mudar o quadro. Diga para ele: ei, ele vai sair dessa, vamos orar, Deus vai fazer a obra. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Sem forças ele estava, mas quando disse: vou me levantar, a força veio. Ele agora vai caminhando em direção ao pai. O discurso está pronto, pastor. O discurso está pronto. Ele diz: quando eu chegar lá, eu não tenho cheiro de filho, minha roupa não é mais de filho, o aspecto não é mais de filho. Ei, eu agora pareço um porco, estou no meio deles. O meu aspecto é desagradável demais. Eu errei muito.
não vou chamar de pai. Eu vou chegar dizendo o que eu fiz e vou pedir para ele fazer de mim como um de seus jornaleiros. Aí ele chega, o discurso está pronto, ele agora está vindo para casa. Ele diz: não sou mais o mesmo, não sou mais o mesmo, não sou mais o mesmo. Ele teve uma surpresa, Tiaguinho, sabe por quê? Porque ele não era mais o mesmo, mas o pai era. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que Deus não deixa de ser pai só porque pessoas erraram. Agora o glória diminui mesmo. A gente tem um espírito de vingança. A gente tira a gente do céu por nossa conta. A gente diz assim: esse não merece amor, esse não merece mais amor de pai, não merece. A gente aponta o dedo e fala isso, irmão. Só que o pai está lá, ó, o dia inteiro, fazendo o quê? Olhando para o caminho distante, para ver se tem alguém voltando para casa. Aleluia, aleluia, oh, glória, oh, glória. De repente ele vê alguém, de fato não tem o mesmo cheiro, a roupa não é a mesma, o aspecto não é o mesmo, mas pai reconhece filho de longe, mesmo se o aspecto tiver mudado, se a roupa tiver mudado e se o cheiro não for o mesmo. Pai reconhece filho. De longe ele reconheceu e disse: é meu filho que está vindo lá. Homens honrados, respeitados, chefes, normalmente ficavam sentados, correr nunca. As vestes eram longas, ninguém via a canela sequer dos homens. Mas o protocolo foi quebrado, pastor Rodrigo. Sabe por quê? Tem um filho voltando para casa. Tem um filho voltando para casa. Ele agora se levanta e corre em direção ao menino. Para surpresa, o menino recebe um abraço. Volta para casa. Quando chega: pai, pequei contra o céu perante... Ei, não, para. Quando ele reconhece, quando ele assume o erro, porque isso é importante, tá? Não vem achando que não é importante dizer: eu errei. Não vem achando que não, tá tudo bem, tá não. Filho que volta para casa depois de errar tem que assumir o erro. Nessa hora o glória diminui mesmo, nessa lá. Mas quem erra tem que assumir. A vida me ensinou isso. Ô irmãos, quem erra tem que assumir. Então ele assume. Está arrependido. Aí o pai chega e diz assim: ó, vai lá, pega a roupa nova, pega o anel, coloca no dedo, pega as sandálias, vamos calçar os pés. O bezerro cevado, que estava sendo reservado só para ocasiões especiais, agora chegou a hora dele, vai morrer. Tem festa na casa porque um filho voltou, tia Marta. Ei, um filho voltou, então tem festa em casa. Estão comemorando, estão regozijando-se. No meio da festa, o irmão mais velho, que estava no campo, está voltando para casa. E quando ele chega, ele percebe que tem festa lá. Chama um dos empregados e diz: o que está acontecendo aí em casa? Aí dizem para ele: olha, o seu irmão voltou. Seu pai está muito feliz porque ele voltou para casa.
Eita, mas ele está feliz? Tá, mas o que aconteceu? Não, ele está feliz. Mas o que ele fez? Não, ele foi embora, saiu daqui com 1/3 da fortuna, gastou tudo. Estou resumindo, quebrou a cara e voltou. Na hora o irmão mais velho, missionário Deriano, ficou irado. Irado, pastor Vinícius. Diz assim, mas não pode. Quem quebra a cara não tem direito de voltar para casa e ter festa. Quem desperdiça não tem direito de voltar para casa e ter essa recepção. Quem é tão irresponsável a ponto de desperdiçar tudo, sem pensar no trabalho que teve, quem reuniu todos os recursos, não tem o direito de ter festa quando volta para casa. Não tem. Ele não acha justo comemorar porque ele voltou. Não acha justo. Daí ele joga na cara do pai e diz o seguinte: ô pai, deixa eu falar com o senhor aqui. Eu estou aqui o tempo inteiro, eu nunca desobedeci nenhum dos teus mandamentos. E o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E agora, quando esse desperdiçador gastou com meretrizes, com bebedices, desperdiça toda a fortuna, volta para casa, o senhor faz festa. Ô irmãos, vou falar algo, entenda. Eu sei que nessa hora, Jota, não tem muito glória, mas deixa eu dizer uma coisa. O mais velho está dizendo o seguinte: olha, eu sou igual àquele que foi embora, só que eu fiquei aqui. Versículo 11 diz que um certo homem tinha 2 filhos, e o 12 no seu final diz assim: e dividiu-lhes os haveres. Ele cometeu a mesma ofensa, só não teve a coragem de fazer a mala e deixar o pai para trás. Porque a ofensa aqui é pedir a herança enquanto o pai está vivo. Isso é inadmissível até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. Se contarmos essa parábola para um judeu, ele fica apavorado até no dia de hoje, porque isso não se faz. Herança é direito de filho, mas só se usufrui depois que o pai morre. Se você exige antes, você está dizendo: pai, para mim o senhor já morreu. Então, ele é pródigo também, ou não? Ele participa da ofensa. Deixa eu colocar melhor. Só é menos corajoso que o outro. Um teve a coragem de falar: pai, eu não tenho razão para ficar aqui, vou embora. Fez a mala, chutou a porta e foi. O outro recebeu a sua parte, mas ficou ali. Só que ele estava ali, mas não era parte daquela família. Irmão, estava ali, mas não era dali. Não falei que o glória ia diminuir? Estava, mas não era. Tanto que não se sentia em casa, que teve que ouvir o pai dizer: meu filho, você sempre esteve aqui, todas as minhas coisas são tuas. Se ele quisesse o bezerro cevado, porque todas incluem o bezerro, era só pegar. Mas não se sentia parte da família, e a sua visão demonstra isso. Porque aquele que foi embora e se arrependeu, quando chega diante do pai, diz: pai, faz de mim. Olha que coisa linda. Entendeu que para estar em casa e fazer parte dela tem que deixar o pai trabalhar? Não,
lhe dando coisas, mas trabalhando em seu coração. Ei, deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa. Se você vem aqui por causa das mãos de Deus, agora o glória vai diminuir de novo. Você está começando de maneira errada, porque aqueles que entram aqui, a primeira coisa que Deus quer fazer não é mostrar as suas mãos dizendo eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou aquilo outro. É o que Deus está dizendo é o seguinte: entra aqui, porque eu vou fazer em você primeiro. Depois é depois. Primeiro é o que eu vou fazer na sua vida. Tia Marta, as nossas prioridades mudam quando a gente começa a conhecer melhor o Deus que a gente serve. Você vai ver, você não precisa disso tudo, que hoje você morre dizendo, se eu não te ver, eu morro. Ei, eu não consigo estar vivo, irmão, se eu não tiver a presença de Deus na minha vida. Se eu tiver Jesus, o resto é resto. Um reclama e diz, eu estive aqui, o Senhor nunca me deu. O outro volta para casa arrependido e diz, não precisa me dar nada, só faz em mim. Eu não estou pedindo nada, só faz em mim. Você tem coragem de fazer uma oração de 30 segundos? Só para inverter umas prioridades aí? Faz essa oração agora, só quem tem coragem, diga, Senhor, faz só com você mesmo, não precisa ser voz alta não. O maestro vai subir o fundo musical e você vai fazer uma nova oração. Porque tem gente que começou 2022 com uma lista enorme, dizendo eu quero isso, quero aquilo, outro, uma lista gigantesca, dizendo eu quero, me dá. Ei, não precisa rasgar a lista, só começa com as coisas mais importantes. Chega, coloca lá no topo da lista. Ei, faz em negrito, grifa, faz em letras garrafais e diz, esse é o ano de Deus fazer em mim, mais do que fazer por mim. Tem coragem, irmão? Começa a orar aí, vai. Faz em nós, Senhor, faz em nós. Faz em nós. Faz em nós. Ô irmãos, quantos jovens chegam dizendo, eu quero fazer isso, eu quero ganhar o mundo, eu digo que vai chegar a hora. Já conversei com vários e disse assim, irmã Esther, meu filho, vai chegar a hora de fazer. Mas antes de tudo, deixa Deus trabalhar em você primeiro. Você precisa ter uma vida com Ele, uma experiência com Ele. Ei, irmão, uma experiência, algo sobrenatural. E não estou envolvendo carro, casa, apartamento. Não, irmão. É tipo assim, pastor Rodrigo, a gente ter uma vida que a gente sabe que Deus está conosco, aleluia. É andar tendo a certeza de que Deus está do nosso lado, é orar tendo a certeza de que Deus está nos ouvindo, é chegar e conversar com o irmão, é pegar o microfone para ter uma oportunidade, ou encontrar com alguém na fila do banco, pastor Fábio, e quando apertar a mão a pessoa sem te conhecer, ei, ao te cumprimentar, diz ele, você tem alguma coisa diferente. Ei, irmão, não viu o seu carro, não viu o seu apartamento, não viu onde você mora, mas percebeu a presença de Deus na sua vida. Isso é Deus fazendo em você. Quantos aqui querem que Deus faça em você primeiro?
Quantos aqui querem? Levanta a mão, levanta a mão. Não, só se você quer mesmo. Diga se você quer que Deus faça em você. Levanta a sua mão e diga: Deus, faz em mim. Faz em mim, Deus, faz em mim. Faz em mim, Deus, faz em mim. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Aprendi que tem algumas inquietações que nem o carro do ano, que o carro do ano não vai calar em nós. Aprendi, irmãos, que eu só vou me sentir bem, irmã Esther, se eu estiver no centro da vontade de Deus. Ah, Ricardo, mas não tenho carro ainda. Não tem problema, irmão. Se eu tiver a certeza de que eu estou no centro da vontade de Deus, eu posso andar a pé, que eu vou estar bem. Aleluia. Ei, eu posso ter o carro mais velhinho da cidade, mas eu vou estar bem. Começa com o mais importante. Eu não estou pregando pobreza, não, porque eu sei que nós vamos viver o melhor dessa terra, só que a gente entende mal isso. A gente acha que o melhor da terra vem antes da comunhão, mas ele fala exatamente: você vai viver o melhor desta terra, mas começa pelo mais importante. Se você me servir com fidelidade, tiver comunhão comigo, ei, se você me perguntar antes de fazer as coisas, se o que eu penso tiver algum valor para você, aí o resto é resto. Ele diz mais: buscai primeiro o reino de Deus. Ele está falando de governo do céu sobre a terra. Ele está dizendo: se Ele te governar por completo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí diz assim: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está precisando do quê? Começa com o mais importante, irmão. Começa com o mais importante. E eu encerro agora te dizendo o seguinte: você deve se preparar, porque vai começar um novo tempo. Vai começar um novo tempo nesta igreja. Vai. Se você tem dificuldade de receber pessoas que erraram, que quebraram uma cara, Deus está trabalhando em você agora, já está te avisando e te dizendo: ei, eu estou enchendo de força alguns que estão no mais profundo abismo. Ei, prepara os braços, porque você vai ter que abraçar muita gente que quebrou a cara por aí, mas que vai voltar para a casa do Pai. Vou falar de novo. Tem gente que até hoje alguns apontaram o dedo e disseram: esse não tem jeito. Está sendo agora abastecido com a força de Deus e vai voltar para esse lugar. Quantos vão receber com alegria essas pessoas? Levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Ei, estar em casa e fazer parte dela significa se incomodar com os perdidos. Nenhuma revolução começa se não houver antes em nós uma inquietação. Ô irmão, os perdidos dessa cidade, os drogados dessa cidade, têm que incomodar você. Se você está em casa e faz parte dela, isso vai incomodar você. E a partir de hoje, você vai começar a orar. Quando passar na rua, o que dá para fazer é orar. Então ore, irmão. Para o carro um pouquinho. Para o carro um pouquinho. Se não der para descer, estenda a mão lá do carro e diga: Deus, liberta esse rapaz. Deus, traga de volta para casa. Ei, quem acredita que há poder na oração de um justo, levanta a mão para o céu. Então ora, porque Deus vai fazer uma revolução. Ele vai começar incomodando você. Nós saímos do lugar, mas o Pai continua no mesmo lugar. Se houver alguém que tem que tomar essa decisão de voltar para a casa do Pai hoje, eu não sei, talvez você esteja aqui.
Talvez seja bom tomar a decisão agora. A igreja de olhos fechados, temos alguém que quer tomar essa decisão hoje? Nas redes sociais você também pode fazê-lo, mandar sua mensagem. Tome a sua decisão. Volte-se hoje para a casa do Pai. Capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas perdidas. A ovelha não podia voltar sozinha, a dracma também não, mas o filho tinha vontade própria e ele tomou a decisão de voltar. Hoje é dia de voltar. Nós vamos estar orando agora, encerrando o nosso culto com gratidão a Deus. Se você pode, pelas redes sociais ou pessoalmente, falar conosco e tome uma decisão com Jesus. Estenda sua mão para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. E que seja sobre todos nós a graça excelente, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, o grande amor, o imensurável amor de Deus o Pai, e as doces e santas consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que estamos esperando a trombeta tocar, que estamos aguardando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todos nós que não estamos esperando o culto de amanhã, a gente está esperando é o culto no céu. Todos nós que estamos dizendo: céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu. Todos nós que ansiamos por Jesus, assim como guarda espera o romper da manhã. Todos nós que esperamos por Jesus, digamos juntos: amém.